Bom dia. Hoje a nossa conversa vai se dar sobre a última parte de ondas mecânicas, discutindo a questão da superposição e ondas estacionárias. Para falar desses problemas, talvez a maneira mais simples de começar isso seja imaginar o movimento de dois pulsos de onda que podem se mover tanto no mesmo sentido quanto em sentidos opostos. E se esses pulsos viajam com velocidades distintas, eles podem, em algum ponto intermediário entre o seu trajeto, se encontrarem. Ao se encontrarem, esses pulsos vão somar-se de tal maneira que existirão pontos que vão se reforçar com respeito à amplitude do pulso e outros que vão se enfraquecer. Okay? Esse processo de soma dos dois pulsos, gerando um pulso resultante, ou uma onda resultante, se nós estivermos falando de um conjunto de pulsos, dá-se o nome de superposição ou interferência entre as ondas. Ok? Então, essa interferência pode tanto criar um processo em que a amplitude da onda resultante ou do pulso resultante se fortaleça, ou ele se enfraqueça, ou seja, a amplitude resultante seja menor do que aquelas dos pulsos ou das ondas que compõem essa soma. Quando se trata da interferência de duas ondas harmônicas, especificamente harmônicas, como é o caso que nós tratamos na unidade anterior, por se tratar de uma expressão mais simples para determinar uma função de onda, como, por exemplo, uma situação em que eu tenha duas ondas harmônicas progressivas, ambas viajando no mesmo sentido, mas com amplitude e fase distintas, embora tenham o mesmo número de onda e a mesma frequência angular. Ao somar essas duas ondas, como nós vamos ver, nós vamos obter uma onda resultante que é dada por uma expressão que vai envolver uma amplitude que deve depender das amplitudes A1 e A2 e uma fase resultante que também vai depender da diferença de fase entre as duas ondas, ou seja, φ2 e φ1. Tá? Então, na sequência, nós vemos justamente esse cálculo feito para a obtenção da expressão da função de onda resultante, que se dá pela soma dessas duas funções de onda para duas ondas harmônicas progressivas. Bem, agora nós vamos obter a expressão da função de onda para a onda resultante da superposição de duas ondas progressivas unidimensionais, ambas com o mesmo número de onda, a mesma frequência angular, mas com diferentes valores para amplitude e para fase. Okay? Então, a função de onda de cada uma dessas ondas individuais vai ser dada pela seguinte relação. Então, eu tenho uma onda 1, que é descrita pela função de onda y1 de x e t, tem uma amplitude A1, é uma onda harmônica do tipo cossenoidal, kx menos ômega-t, ou seja, se propaga para a direita, mais uma fase φ1. E a segunda onda é descrita pela função de onda y2, que tem uma amplitude A2, também é cossenoidal, como eu disse, tem o mesmo número de onda, a mesma frequência angular, mas uma fase diferente, φ2. Bom, quando essas ondas se encontram numa determinada posição do espaço, num determinado instante de tempo, a onda resultante da superposição de ambas vai ser dada pela soma dessas duas funções de onda, então y de x e t vai ser dado pela soma de y1 de x e t mais y2 de x e t, ou seja, nós teremos A1 cosseno de kx mais menos ômega-t mais φ1 mais A2 cosseno de kx menos ômega-t mais φ2. Para nós somarmos essas duas funções, nós vamos fazer uso aqui da propriedade conhecida como identidade de Euler, que diz o seguinte, que o número z, escrito como a exponencial de iθ, uma exponencial complexa, portanto,
pode ser escrito em termos de duas componentes, uma real e uma imaginária, como A cosseno de θ mais I vezes A seno de θ. Ou seja, a componente real dessa exponencial é o cosseno e a componente complexa é o seno. Bom, muito bem. Então, sendo assim, essa relação aqui, eu posso dizer que A cosseno de θ é a parte real do número complexo z, tá? Que é essa A vezes a exponencial de θ. Então, se eu uso dessa propriedade, o meu y de x e t pode ser dito como a parte real da soma de A1 exponencial de I kx menos ômega t mais φ1 mais A2 exponencial de I kx menos ômega t mais φ2. Onde eu simplesmente usei essa propriedade, substituindo a I cosseno pela parte real do produto AI vezes a exponencial de θ. Tá? Onde o I que eu estou mencionando aqui não é o número complexo, mas o índice 1 ou 2. Bom, sendo assim, dessa relação aqui, eu vou colocar em evidência essa primeira exponencial. Então, aqui nós teremos a parte real. Vou colocar essa exponencial em evidência, essa primeira, kx menos ômega t mais φ1. Isso vai ficar, então, multiplicando o seguinte, A1 mais A2 vezes a exponencial. Vejam que esse primeiro termo aqui aparece exatamente aqui também. O que não aparece é esse φ1. Então, aqui ficaria φ2 menos φ1. Okay? De tal maneira que quando eu multiplique essa exponencial por esse termo, eu recupero esse segundo termo aqui. Então, nós temos isso. E agora eu vou definir, tá? Estou dizendo que vai ser assim, essa soma aqui como sendo um número que é A exponencial de I vezes beta. Então, eu introduzi duas novas constantes, esse fator A e esse fator beta, através dessa definição. De tal maneira que, se eu assumo essa definição, nós teríamos a parte real de A exponencial, juntando essas duas exponenciais, né, como I kx menos ômega t mais φ1 mais beta. Bom, e novamente, retornando a essa relação, então, se a parte real do número complexo é aquela constante multiplicando o cosseno, o que nós teríamos aqui seria A cosseno de kx menos ômega t mais φ1 mais beta. Bom, agora nos falta determinar exatamente do que se trata esses valores da constante A, dessa amplitude, e essa fase nova beta que apareceu aqui na minha definição. Para fazer isso, então eu vou voltar para essa identidade de Euler, essa daqui, e observar o seguinte. Então, se eu tenho que esse número complexo z é dado por A exponencial de θ, então, o que nós chamamos de complexo conjugado, tá? De z, que eu simbolizo por z asterisco, é o seguinte, é o mesmo número trocando o sinal do número complexo i por menos i. Então, simplesmente inverto o sinal do número complexo i, e agora eu tenho esse novo número aqui, que eu chamo de complexo conjugado de z. Sendo assim, se eu multiplico o número z pelo seu complexo conjugado, nós vamos ter que z vezes z asterisco, que é igual a exponencial de θ vezes a exponencial de menos i θ, será igual a A quadrado, uma vez que as exponenciais aqui se cancelam. Bom, sendo assim, então nós vamos tomar aquele número que nós inventamos, que é o A exponencial de beta,
e multiplicarmos pelo complexo conjugado dele para termos o valor do A quadrado, de onde nós vamos extrair o valor dessa amplitude A. Então, fazendo A exponencial de I beta vezes A exponencial de menos I beta, ou seja, multiplicando o número Z pelo seu complexo conjugado, nós vamos ter o seguinte. Então, lembrando que esse A exponencial de I beta trata-se dessa soma aqui. Então, que eu teria A1 mais A2 exponencial de I, Φ2 menos Φ1, e o complexo conjugado é exatamente esse mesmo número, trocando I por menos I. Então, A1 mais A2 exponencial de menos I, Φ2 menos Φ1. Ok? Bom, vamos abrir agora esse produto. Tá? Do lado de cá, né, vamos lembrar que esse produto aqui vai me dar o A quadrado. Agora a gente vai olhar o que resulta esse produto aqui. Então, eu tenho A1 vezes A1 quadrado. Eu tenho A2 exponencial vezes A2 exponencial negativa. Então, eu vou ter aqui um A2 quadrado também. E agora vamos olhar os termos cruzados. A1, A2 vezes a exponencial com argumento negativo, I menos I, Φ2 menos Φ1. E agora A1, A2 exponencial com argumento positivo, Φ2 menos Φ1. Bom, então aqui nós temos A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Vamos colocar em evidência esse produto A1, A2. E aqui ficará multiplicando, então, a exponencial I, Φ2 menos Φ1, mais a exponencial menos I, Φ2 menos I. Tá? Bom, então vamos prosseguir isso na nova página. Chegamos aqui. E agora nós vamos identificar esse termo que apareceu aqui na soma, nesse cochete, através, uma vez mais, da identidade de Euler. Então, lembre que como a exponencial de Iθ é igual ao cosseno de θ mais I seno de θ, então o complexo conjugado disso, ou seja, a exponencial de menos Iθ, é o cosseno de θ menos I seno de θ. Portanto, se eu somo esses dois valores, eu tenho que a exponencial de Iθ mais a exponencial de menos Iθ é igual a 2 vezes o cosseno de θ, no termo do seno seno. Logo, esse valor que aparece aqui, nessa soma, trata-se simplesmente de 2 vezes o cosseno de Φ2 menos Φ1. Tá? E assim, nós temos, portanto, que o valor do A ao quadrado, essa amplitude da onda resultante, será a soma do quadrado da amplitude da primeira onda, mais o quadrado da segunda onda, a amplitude da segunda onda, mais 2 vezes o produto da amplitude da primeira com a amplitude da segunda, vezes o cosseno da diferença de fases entre essas duas ondas. Esse termo aqui é chamado de termo de interferência, tá? Uma vez que a onda resultante terá uma amplitude que é a soma das amplitudes individuais e esse termo aqui que mistura as duas amplitudes. Bom, então nós chegamos na amplitude resultante, agora nos falta descobrir o valor do parâmetro beta, que é a fase que foi incluída, para nós expressarmos a função de onda resultante como essa expressão aqui. Bem, para fazer isso, basta observar o seguinte. Então, vamos novamente retornar a essa relação aqui, tá? E notar a seguinte propriedade que nós vamos ter. Esse valor, tá? De que a exponencial de I beta, que é igual a
cosseno de beta mais I vezes A seno de beta é também igual, né, de acordo com a nossa definição, a essa soma desses dois termos aqui, A1 mais A2 exponencial de I, φ2 menos φ1. E agora eu vou escrever novamente isso daqui em termos do cosseno e do seno, usando a identidade de ordem. Então, nós temos A1 mais A2, cosseno da diferença φ2 e φ1, mais I A2, seno da diferença de φ2 e φ1. Muito bem. Então, sendo assim, eu tenho aqui que a parte real desse número tem que ser igual à parte real desse daqui, a parte imaginária desse número tem que ser igual à parte imaginária desse. Então, igualando a parte real com a parte real, é a parte imaginária com a parte imaginária, nós temos que A cosseno de beta é igual a A1 mais A2 cosseno da diferença de φ2 e φ1, enquanto que A seno de beta é igual a A2 seno da diferença de φ2 e φ1. Ok? Eu vou chamar essa equação aqui de 1, essa de 2. E se eu fizer a razão 2 por 1, dividir essa equação por essa, nós vamos ter o seguinte. Então, se eu divido essa por essa, o A se cancela, eu fico com seno sobre cosseno, que me dá a tangente de beta, igual a razão seguinte. A2 seno de φ2 menos φ1, dividido por A1 mais A2 cosseno de φ2 menos φ1. Okay? Então, feito isso, nós encontramos a função de onda que descreve a onda que aparece como resultado da superposição das duas ondas progressivas, unidimensionais. Tá? E essa expressão depende dessa amplitude e dessa fase através dessas relações com as amplitudes e fases de cada onda que formam a superposição. Okay? Então, aqui temos, portanto, a expressão final, tanto da função de onda, que aparece aqui, né? Quanto dos valores dos parâmetros que foram introduzidos, a amplitude A e a fase φ, como nós derivamos na sequência, expressando através dessas relações. Então, é isso. Bem, nós acabamos de ver que a expressão da soma de duas ondas harmônicas progressivas é dada através do processo que nós detalhamos e tem como resultado uma função de onda harmônica também ela, que tem uma amplitude A, que nós daqui a pouco vamos relembrar a relação que tem com as amplitudes das ondas que compõem essa soma, e uma fase extra beta. Okay? Essa soma das duas ondas harmônicas, evidentemente, dependendo da diferença de fase, pode criar regiões em que a amplitude seja maior do que aquela das duas ondas que compõem a soma, ou outras em que essa amplitude seja menor. Então, nós vimos que essa relação da amplitude, por exemplo, com as amplitudes das ondas que compõem a soma, é dada através dessa expressão aqui, que contém esse termo que justamente trata da interferência de uma amplitude sobre a outra, então um termo misto aqui, em que eu entro com as duas amplitudes e a diferença de fase entre elas. Esse termo aqui, devido a esse cosseno, ele forma justamente um termo que aparece especificamente no problema da interferência de duas ondas, uma vez que se esse cosseno fosse 1, então nós teríamos claramente que essa amplitude resultante seria simplesmente a soma das duas amplitudes, ao passo que é essa diferença de fase
e pode eventualmente produzir uma amplitude menor ou maior do que a soma, desculpe, sempre menor, claro, do que a soma das duas amplitudes que compõem, das duas amplitudes correspondentes a cada onda que compõe essa soma. Além disso, o fator, a fase extra beta, é dada também em termos dessas amplitudes e da diferença de fase através dessa expressão, como foi mostrado, e agora nós podemos investigar algumas situações particulares para esse tipo de interferência. Então, nós poderíamos ver, por exemplo, o caso de uma interferência que se dá quando duas ondas com as características que nós discutimos antes têm a mesma fase, ou seja, nós passamos para uma soma de duas ondas como essa, sendo φ1 igual a φ2, ou seja, a diferença de fase entre elas igual a zero. Então, isso está ilustrado nessa figura que nós vemos também compreendendo aqui a onda resultante, essa parte laranja, que vem da soma das duas, e devido ao fato de que elas estão em fase, ou seja, φ1 igual a φ2, isso nos leva automaticamente ao fato de que esse cosseno será 1, e, portanto, a amplitude da onda resultante é a simples soma das amplitudes das ondas que compõem a interferência. Ao passo que, como φ2 é igual a φ1, então, evidentemente, a tangente de beta é zero, devido a essa relação, e, consequentemente, o ângulo, a fase beta, também vai ser zero. Ok? Então, esse tipo de interferência, em que cada ponto da onda resultante é igual à soma independente das duas ondas, se dá o nome de interferência construtiva. Okay? Então, eu tenho uma amplitude no final, que é simplesmente a soma das amplitudes de cada uma das ondas que compõem a interferência, e nesse caso eu tenho uma interferência totalmente construtiva. Evidentemente, isso reforça a amplitude, como foi dito, mas, por outro lado, se eu tiver uma diferença de fase entre as duas ondas que interferem, e essa diferença de fase for de 180 graus, ou seja, de π, então, se nós voltarmos naquela expressão, nós teríamos aqui o cosseno de π, e, portanto, esse valor seria menos 1, levando a uma amplitude resultante, que seria o módulo da diferença entre as amplitudes das ondas 1 e 2. E o beta, a fase extra, continuaria sendo zero. Então, como agora nós temos uma diferença entre as amplitudes, a onda resultante terá uma amplitude menor. Existirá mesmo um caso particular em que essa amplitude menor pode vir a ser zero quando eu tiver duas ondas interferindo que tenham exatamente a mesma amplitude. Elas podem até ter fases distintas, se essas fases, no entanto, diferirem por 180 graus, mas as duas amplitudes forem idênticas, então a onda resultante terá amplitude zero. Bom, nós vimos na unidade anterior que a amplitude impacta sobre uma quantidade que nós demos o nome de intensidade da onda, que está relacionado à potência que a onda carrega por unidade no intervalo de tempo que corresponde a um período de oscilação, ou seja, a quantidade de energia por unidade de período. Então, essa intensidade, ela depende, além da frequência angular e da velocidade da onda, depende da amplitude numa forma quadrática, como na expressão que nós vemos aqui. Então, se nós usarmos o resultado obtido anteriormente para a amplitude da onda resultante da interferência de duas ondas harmônicas com mesmo número de onda, mesma frequência angular, mas amplitudes e fases distintas, então, ou seja, essa expressão aqui, e nós substituirmos essa relação do A quadrado na expressão da intensidade, então se nós dissermos que a intensidade I1, né, corresponde à intensidade da onda 1, é obtida através dessa equação, com A sendo A1 e, evidentemente, de forma similar, uma intensidade da onda 2 e 2, com A2 aqui, então essa intensidade da onda resultante, substituindo o A quadrado por aquela expressão anterior, nos leva a essa relação para a intensidade da onda resultante em relação às intensidades das ondas 1 e 2. Novamente aparece o termo de interferência, em que eu tenho essa mistura entre as intensidades 1 e 2 acoplado com cosseno da diferença de fase entre as duas ondas.
Novamente, os casos particulares da questão da interferência construtiva me leva a uma intensidade que vai ser dada por essa expressão aqui, ok? Porque para o caso particular em que as intensidades são iguais, e 1 igual a I2, que corresponderia a ter a mesma amplitude para as ondas 1 e 2, me levará para um valor de intensidade que será igual a 4 vezes uma das intensidades. Ao passo que na interferência destrutiva, quando a diferença de fase é de 180 graus entre as duas ondas, eu tenho essa intensidade que evidentemente é menor do que aquela do caso construtivo. E ela chega a ser zero se as duas intensidades, ou seja, as duas amplitudes das ondas que compõem a interferência são iguais. Bom, para o caso geral, a intensidade da onda resultante vai oscilar de forma cossenoidal, como nós vemos aqui na figura, entre um valor mínimo, que corresponde ao valor da interferência destrutiva, e um valor máximo, que corresponde ao valor da interferência construtiva, sendo esse valor mínimo igual a zero se por um acaso as duas intensidades forem idênticas. Ok? Muito bem. Essa questão de máximos e mínimos da intensidade, ela é muito bem conhecida e uma assinatura, de fato, do comportamento ondulatório através do chamado experimento da dupla fenda, que é feito com ondas como, por exemplo, a luz, que nós falamos que se trata de uma onda eletromagnética, ou seja, uma onda que pode se propagar mesmo no vácuo. Então, a luz, imagine que eu tenha um pulso de luz que é originado num ponto, a partir de uma fonte, que poderia ser, por exemplo, uma lanterna, e esse pulso se propaga no espaço e encontra esse obstáculo que possui dois furos, tá? Duas fendas aqui por onde ele vai passar. Então, essas fendas têm uma diferença de posição entre si, e na medida em que a onda atravessa cada uma dessas fendas, é como se eu tivesse duas fontes, portanto, duas lanternas emitindo luz, cada uma onda, e essas ondas vão se encontrar, devido a essas duas fontes, num ponto do espaço à frente do aparato que tem as fendas, e vão interferir, ou seja, vão se superpor. E como resultado, o que eu observo é um espectro de luz em que aparecem regiões no anteparo em que a luz chega de claros e escuros, indicando uma intensidade máxima e uma intensidade mínima, exatamente como previsto pelo comportamento mostrado nessa figura aqui. Então, diferentes valores de máximos e mínimos que oscilam ao longo dessa tela onde a luz incidente das duas fendas chega. Esse comportamento ele é só verificado no caso de ondas. Então, é um comportamento tipicamente ondulatório, porque uma partícula jamais faria isso, do ponto de vista clássico, pelo menos, né? Então, se eu tenho uma partícula, por exemplo, um projétil é lançado desse ponto, ou ele vai passar por aqui, ou ele vai passar por aqui, ele não tem como passar pelos dois pontos simultaneamente e, evidentemente, interferir na frente, como as ondas fazem. O fato de que as ondas são entidades não localizadas no espaço produz essa possibilidade de haver interferência, porque eu posso ter duas ondas espalhadas pelo espaço que se encontram em algum lugar e produzem esse tipo de comportamento de intensidades variando. Ao passo que uma partícula, ou ela passaria por aqui, ou passaria por aqui, então ou chegaria nesse ponto, ou chegaria nesse ponto, mas não teria como interferir com ela mesma, naturalmente, nem com outra, mudando assim as intensidades de partículas que chegariam entre os pontos e, portanto, nós não observaríamos um padrão nenhum de interferência como nós vemos aqui, para o caso da luz. Então, reforçando, a interferência é um processo tipicamente ondulatório. Bom, vamos agora tratar da interferência de duas ondas, mas duas ondas muito particulares, em que eu vou considerar a seguinte situação. Imagine que eu tenha uma corda, por exemplo, e eu crio um pulso, esse pulso se propaga pela corda, mas essa corda está amarrada no extremo. Então, quando o pulso chega no extremo da corda, ele é refletido, e pela conservação do momento linear, esse pulso vai retornar com velocidade oposta àquela que ele foi emitida, e se outros pulsos vierem na mesma direção, esse pulso com velocidade contrária vai encontrar um desses e eles vão se somar, vão interferir, resultando numa onda que é chamada de onda estacionária. Essa onda estacionária, a gente pode obter uma expressão genérica para ela, para o caso de ondas harmônicas, supondo duas ondas harmônicas novamente,
ondas progressivas, mas dessa vez ondas com velocidades opostas, ok? Então, por simplicidade, eu vou tratar de um caso em que as duas amplitudes das ondas são idênticas, e elas ambas têm a mesma fase. Por simplicidade ainda maior, eu vou tratar essa fase como zero. Então, as duas funções de ondas que descrevem a onda 1 e a onda 2 são dadas por essas duas expressões aqui. Notem que a distinção está justamente nesse sinal, que indica a diferença de sentido para a velocidade. Essa daqui é uma onda que se move da esquerda para a direita, essa daqui no sentido contrário. Então, quando eu somo essas duas expressões, eu obtenho como resultado essa expressão aqui, que claramente não tem o comportamento de uma onda, de uma onda progressiva, porque como nós vimos, qualquer onda progressiva tem que ser descrita por uma função genérica que depende da diferença de x menos vt, e não da posição e do tempo separadamente, como acontece aqui. Então, nós damos ao nome dessa onda aqui de onda estacionária. E esse nome vem do fato de que essa onda formada pela superposição de duas ondas progressivas que se movem em sentidos opostos, ela se comporta de tal maneira que cada ponto que compõe essa onda oscila simplesmente, ou seja, se move para cima e para baixo, e o comportamento ondulatório de um pulso que se propaga no espaço não é perceptível. Então, o que nós vemos é um comportamento em que cada ponto da onda oscila em sua posição, sendo que existem pontos que nunca se movem, como a gente vê aqui, em que está ilustrado o comportamento dessa onda resultante estacionária para diversos valores de tempo. Okay? Cada cor aqui corresponde a um tempo distinto. E notem que esses pontos vermelhos que aparecem aqui na figura, eles são pontos fixos, que nós chamamos de nodos. Esses pontos nunca se movem. Existem esses pontos extremos que se movem, claramente, na oscilação, e eles são chamados de antinodos. Certo? Então, essa onda, diferente da onda progressiva, ela não vai carregar um movimento ao longo do comprimento da corda, e por isso ela é dita onda estacionária. Por ela não carregar esse comprimento, é também perceptível que essa onda estacionária ela não transporta energia entre diferentes ventres, entre diferentes separações da forma da onda que estão conectados através de um nodo. Ou seja, esse movimento aqui não transporta energia para a parte que vem depois do nodo que separa ele do seguinte. Bom, esses nodos é possível localizá-los facilmente, admitindo-se que eles são localizados por posições x em que o y é sempre zero. Então, isso significa que esse pré-fator aqui do cosseno de kx tem que ser zero. E, portanto, os valores de x que satisfazem essa relação são aqueles que satisfazem essa expressão aqui, onde p é um número inteiro que, nesse caso, começa a contar a partir de zero. Então, eu tenho um primeiro nodo localizado em 1/4 de comprimento de onda, um segundo nodo localizado em 3/4 de comprimento de onda e assim sucessivamente, com p variando de 0, 1, 2, 3, etc. Então, esses valores localizam os pontos de nodo. Já os pontos de antinodo são localizados por uma expressão similar, com p variando a partir de 1. Então, o primeiro valor do primeiro antinodo está localizado em meio comprimento de onda, o segundo está localizado num comprimento de onda e assim sucessivamente. Observe que tanto essa relação quanto essa relação indicam que a diferença de posição entre dois nodos ou dois antinodos é a mesma e vale metade de um comprimento de onda. Certo? Evidentemente que a distância entre um nodo e um antinodo está na metade do caminho disso, ou seja, 1/4 de comprimento de onda. Bom, por fim, agora nós vamos olhar para uma situação de uma onda estacionária numa corda, tá? Mas nós vamos admitir que essa corda é fixa nos seus extremos. Então, essa corda é estendida através de um aparato como esse daqui da figura. Eu prendo ela nos dois extremos. E o que eu faço é, eu tiro ela da posição de equilíbrio, dois pulsos vão ser gerados, um para a direita e outro para a esquerda. Esses pulsos vão atingir os extremos, vão ser refletidos
e o que acontece em seguida é que eles vão interferir produzindo uma onda estacionária. Nós vamos ver que as ondas estacionárias produzidas numa situação como essa, elas não têm um formato qualquer, elas têm um formato muito bem especificado, conhecido como modo normal de vibração. Então, os perfis que são permitidos para as ondas que se formam nessa estrutura de uma corda presa pelos extremos não podem ser funções quaisquer, mas devem ser apenas aquelas funções que satisfaçam essa relação aqui. Evidentemente, são funções que descrevem uma onda estacionária, ou seja, tem um comportamento como esse daqui. Mas, além disso, essa função tem que satisfazer o fato de que nos pontos x igual a zero e no outro extremo da corda, que digamos tem um comprimento L, então, portanto, o y do L, em qualquer instante de tempo, nesses dois pontos, o perfil da onda tem que ser zero, porque esses pontos estão fixos, então eles não vibram. Okay? Então, nós vamos ver agora na sequência a obtenção desses perfis de onda chamados de modos normais de vibração. Bem, agora nós vamos estudar o problema dos modos normais de vibração em uma corda. Então, imagine que nós temos uma corda que é presa em seus dois extremos, como mostra essa figura aqui, e eu tiro essa corda da posição de equilíbrio, vai aparecer sobre ela uma onda que vai atingir um dos extremos e ser refletida por esse extremo, retornando. Se a segunda onda originada reflete no extremo oposto, essas duas ondas se encontrarão em algum ponto intermediário e, como elas viajam em sentidos opostos, elas formarão uma onda estacionária, que nós vimos respeita a forma, para o caso de uma onda harmônica, da função de onda dada pela seguinte expressão: um y de x e t, que tem uma amplitude que depende da posição, vezes o cosseno de ωt mais φ. Bom, essa onda, evidentemente, pelo fato de que a corda está presa em seus dois extremos, ela tem que ter um perfil que satisfaça as seguintes condições, chamadas de condições de contorno. Que o valor da função de onda, portanto da altura dessa onda, na posição x igual a zero em qualquer instante de tempo, seja zero, e que o valor dessa função de onda na posição x igual a L em qualquer instante de tempo também seja zero, o que reflete o fato de que esses dois pontos se encontram fixos. Muito bem. Então, lembrando que a equação da onda é escrita como a segunda derivada de y com relação a x menos 1 sobre v ao quadrado, a segunda derivada de y com relação ao tempo, igual a zero. Nós podemos, então, substituir essa expressão geral nessa equação para obter o seguinte. Bom, primeiro, vou chamar essa aqui de equação 1. Então, vamos derivar essa função aqui, primeiro no espaço, uma vez. Então, a única dependência espacial está nessa função amplitude, que depende da posição x. Então, aqui eu teria a derivada de A com relação a x, vezes o cosseno de ωt mais φ. E a segunda derivada, em relação a x, me dará a segunda derivada do A com relação a x, vezes o mesmo cosseno. Já a derivada temporal, então eu tenho a derivada de y com relação ao tempo. Então, a parte que depende do tempo é aquela que tem o argumento do cosseno, né? Esse termo aqui. Então, nesse caso, o A de x é uma constante nessa derivada. E aí eu fico com menos ômega seno de ωt mais φ. E a segunda derivada vai me dar, então tem um menos ômega, A de x, terá um outro ômega, então ômega quadrado, vezes o cosseno de ωt mais φ. Bom, então substituindo essas derivadas na expressão da equação de onda, nós vamos ter d2a dx2 vezes o cosseno de ômega
de ômega t mais φ, menos, né? Tem um menos da expressão da equação da onda, mas também tem um menos aqui da segunda derivada do tempo, então vou ter mais ômega 2 sobre v ao quadrado, a de x, cosseno de ômega t mais φ, soma disso igual a zero. Bom, vejam que o cosseno aparece nos dois termos, então eu posso cancelá-lo. E daí, a equação para a amplitude dessa onda estacionária vai ser dada por essa relação aqui. Eu vou chamar essa razão aqui de um K2. Tá? Então, de maneira que a minha equação é dA dx mais K ao quadrado vezes A igual a zero, que é a nossa velha conhecida equação do oscilador harmônico simples, cuja solução pode ser expressa como uma combinação linear do seno de kx e do cosseno de kx. Tá? Dessa forma aqui, que é uma maneira particular de escrever a solução que nós tínhamos usado quando estudamos oscilações, que era um A de x como sendo um A0 cosseno de kx mais uma fase φ. Tá? Então, eu posso escrever assim ou posso escrever assim, resulta ser a mesma coisa. Bom, essa função aqui, como nós vemos, ela tem que satisfazer as condições de contorno que satisfaz a função de onda nos extremos, ou seja, a função de onda na posição zero, no instante de tempo t qualquer, né, que seria o A calculado em x igual a zero, cosseno de ômega t mais φ. Isso daqui seria igual a zero, ou seja, o A0 tem que ser zero. E a mesma coisa valerá para o y calculado na posição L, no instante de tempo t qualquer. Então teria L cosseno de ômega t mais φ igual a zero. E para que isso seja verdade para qualquer instante de tempo, a L tem que ser igual a zero. Bom, então nós vamos aplicar essas duas condições para essa solução aqui que nós obtivemos. Tá? E, portanto, nós teremos o seguinte. Então, eu tenho aqui o A calculado em x igual a zero, né, sendo A de x essa expressão aqui. Então, o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, portanto, eu ficarei com A igual a 0. Então, daí eu tenho que essa constante já é 0, e, portanto, o A de x deve ser simplesmente um B seno de kx. Bom, por outro lado, o A calculado em x igual a L também é 0. Bom, mas se eu substituo x por L aqui, eu teria B seno de K vezes L igual a 0. Então, para que isso seja verdade, é preciso que esse argumento K vezes L faça o seno ser 0, e aí os valores do seno que são 0 são aqueles que são múltiplos inteiros de π, ou seja, n vezes π. Tá? Então, n aqui podendo valer 1, 2, 3, etc. Bom, muito bem. Portanto, daqui eu tiro que os valores de K que são possíveis serão dados por essa relação aqui. N igual a 1, 2, 3, etc. Bom, então, como nós sabemos que
existe uma relação entre o número de onda K e o comprimento de onda lambda, dada por essa expressão. Então, isso daqui me permite escrever os possíveis valores dos comprimentos de onda, os lambda n, que, portanto, serão igual a 2L sobre N. Então, lambda N, 2L sobre N, com N podendo ser 1, 2, 3, etc. Bom, além disso, como nós também discutimos, como eu sei que ômega é igual ao produto do número de onda vezes a velocidade da onda, então eu terei valores específicos para as frequências regulares, que estarão relacionados aos possíveis valores para os números de onda, dados por essa relação aqui. Tá? E, ao mesmo tempo, não custa lembrar que esse ômega pode ser colocado em termos da frequência linear dessa forma, 2π vezes f. Então, o que eu tenho aqui seria 2π vezes as possíveis frequências lineares. Então, daí, eu tenho 2π vezes os Fn igual aos Kn, que são a Nπ sobre L vezes V. E, portanto, bom, cancelando esse π, as possíveis frequências que aparecerão na onda estacionária formada nessa corda presa nos extremos será dada pela relação NV dividido por 2L, com N igual a 1, 2, 3, etc. Okay? Então, esses valores, essas frequências possíveis para essa onda estacionária que se forma na corda presa em seus dois extremos são chamados valores harmônicos, com o primeiro harmônico F1 sendo V dividido por 2L e os demais harmônicos sendo múltiplos inteiros desse valor do harmônico fundamental F1. Okay? Então, com isso, nós mostramos as relações que estão ligadas à formação da onda estacionária na corda presa pelos extremos, de tal maneira que essa onda estacionária não pode ter quaisquer número de ondas, nem quaisquer comprimento de ondas, nem quaisquer frequências, apenas as dadas por essas relações, e, portanto, os perfis que satisfazem esses valores são aqueles dados pela seguinte expressão. Então, apenas certas ondas são possíveis, e essas ondas têm que ter uma função de onda com essa cara aqui, um yn de x e t, como uma constante, vou chamar de bn, vezes o a de x, então como o nosso a de x tem apenas essa parte em seno, então seria seno dos valores de k que são dados por essa expressão aqui, Nπ sobre L, então, Nπ sobre L vezes x, vezes o cosseno dos ômega. Então, os ômegas possíveis são esses aqui, o Kn vezes V, então, Nπ sobre L vezes V vezes T, mais as fases, vou chamar de φ. Então, essas são as únicas possíveis funções de onda que podem aparecer nesse problema com a corda presa nos extremos, e a gente chama esses perfis aqui de modos normais de vibração. Ok? Bom, como nós vimos, as ondas que aparecem formadas pela superposição de duas ondas viajando em sentidos opostos na corda
presa pelos extremos, são ondas harmônicas, mas não são ondas harmônicas com quaisquer perfis. São apenas aquelas ondas harmônicas que satisfazem uma forma específica para esses perfis, e essas ondas têm que ter necessariamente comprimentos de onda que estejam relacionados entre si através dessa expressão, com n sendo um número inteiro que varia a partir de 1. Então depende do comprimento da corda, naturalmente, mas também depende desse número inteiro. Então, os valores intermediários entre dois desses valores sucessivos do comprimento de onda não estão presentes nos perfis que aparecem como ondas estacionárias produzidas numa corda presa pelos extremos. Como consequência, nós vimos que as frequências que aparecem nessas ondas estacionárias, nesses modos normais de vibração, também não são valores quaisquer, são apenas aqueles que respeitam essas relações aqui, com n sendo um número inteiro. E esses valores de frequências são chamados de harmônicos, tá? Os harmônicos dos modos normais de vibração. Então, nós temos um primeiro harmônico quando n é igual a 1, e todos os outros harmônicos são múltiplos desse harmônico com n igual a 1, que é também conhecido como harmônico fundamental. Ok? Então, não são quaisquer frequências que surgem na minha onda estacionária na corda presa pelos dois extremos, mas apenas aqueles que respeitam essas relações aqui. A forma desses perfis, naturalmente, também apresenta características muito particulares para cada valor de n, como nós podemos ver agora. Então, nós temos o caso com n igual a 1. Notem que o caso com n igual a 1 corresponde a um perfil que tem 2 nodos e um antinodo. Já o caso n igual a 2, nós podemos perceber que tem 3 nodos e 2 antinodos. O caso n igual a 3, na sequência, se observa com 4 nodos e 3 antinodos. E o caso 4, finalmente, percebe-se pela forma do perfil que tem 5 nodos e 4 antinodos. Ou seja, daí é fácil perceber o padrão de que cada n tem um número de nodos que é igual àquele valor do n mais 1 e tem um valor de antinodos que é exatamente igual ao valor do n. Okay? Esse comportamento da formação dessas ondas estacionárias com frequências específicas e esses modos normais de vibração com perfis específicos é justamente a base de operação de funcionamento dos instrumentos de corda, né? Então, quando nós temos um instrumento como um violão, uma guitarra, um violino, esse instrumento funciona com base justamente no fato de que você tem uma corda que é presa pelos seus dois extremos. Essa corda é tensionada, gerando uma onda que se propaga nela, e essa onda vai vibrar numa certa frequência que vai corresponder ao som audível pelos nossos ouvidos. E apenas alguns valores que formam a chamada escala musical aparecem nessa vibração devido justamente a apenas alguns valores de frequência serem possíveis nessa configuração. A maneira como eu tenho de escolher esse tom está relacionado à espessura da corda, que determina a velocidade de propagação da onda nela, uma vez que essa velocidade depende da densidade linear da corda, e também do ponto em que eu seguro a corda para tocar, porque isso estabelece um comprimento efetivo para a corda vibrar. Okay? Então, graças a isso, nós temos músicas belíssimas compostas em violões, violinos, violoncelos, guitarras e muitos outros instrumentos musicais, como aqueles de corda, e também outros como os de sopro, que satisfazem a mesma situação usando como onda, nesse caso, não uma onda se propagando na corda, mas a onda se propagando no ar, que é a onda sonora.